ponga atenção neste versículo. El campo está assolado, se enlutou a terra, porque o trigo foi destruído, se secou el mosto, se perdeu el azeite. Solo coisas malas, solo coisas malas. El campo está assolado, se enlutou a terra, porque o trigo foi destruído, se secou el mosto, se perdeu el azeite. La vida está como? La vida está seca, se pereceu la higuera, el granado também, la palmeira e el manzano, todos os árvores del campo se secaram, todos ellos, por lo qual se extinguiu, acabou, terminou, el gozo de los hijos de los hombres. Ou seja, el pueblo vivia uma situação aonde já não havia gozo, aonde já não havia felicidade, aonde a tristeza prevalecia e predominava. De repente, é o que ha sucedido com você. Su gozo, sua felicidade, sua alegria terminaram. Terminaram porque seu matrimônio é um inferno. Em seu hogar predominam peleias. Sua saúde se encontra desahuciada. Vida econômica se encontra fracassada. Há exemplo dele pueblo nele passado. Quizás por causa de todo isto, você diga ao bispo: eu não tenho motivos para sonreír, eu não tenho motivos de alegria, eu não tenho motivos de felicidade. Então, que é o que Deus esperava dele pueblo e nele passado? Deus esperava dele pueblo e nele passado uma coisa chamada, ponga atenção por favor, uma coisa chamada reação. Deus estava esperando el pueblo reaccionar delante da situação mala. A situação já era mala, pero pior que a situação mala era que el pueblo se encontrava resignado. Sabe aquela persona resignada? Sabe aquela persona adormecida? Sabe aquela persona que ella necessita de alguém para abrir os olhos de ella? Foi o que Deus disse nele passado. Deus teve que levantar um profeta para que ele profeta pudera hablar, pudera mostrar para o pueblo aquilo que era visível, aquilo que era visível a los olhos de todos, pero que o pueblo não lograva ver. E por que não lograva ver? Porque tão pouco reacionava. Uma evidência, uma característica de aqueles que logram reacionar é exponer toda a força em lo que ellos hacen delante de Deus. Será que isto acá que estou lendo não é lo que ha sucedido com você? Será que lo mesmo não ha sucedido em sua vida? El campo está assolado, se enlutou a terra, porque o trigo foi destruído, se secou el mosto, se perdeu el azeite. La vida está seca, pereceu la higuera, el granado também, la palmeira e el manzano, todos os árvores del campo se secaram. O bispo, é isto o que passa comigo. Eu me pongo delante del espejo
e estando parado delante del espejo, es visible que minha vida se encontra seca. É visível que minha vida se encontra fracassada, derrotada, humilhada em todos os sentidos e em todos os aspectos. E ha sido visível também que delante deste retrato feio, delante desta situação mala, ao invés de reacionar, eu estou resignado. Quando uno se encontra resignado delante de situações assim, esta é a pior debilidade que há. A pior debilidade não é a debilidade física. A pior debilidade não é a debilidade do braço. A pior debilidade é quando uno se encontra delante de uma situação mala e uno não ha tenido ânimo para reacionar. Com toda a seguridade, ele caminho para a situação cambiar ha sido apresentado, pero a persona não logra poner toda sua força neste caminho. Sabe por quê? Porque ela já está conforme, ela já está de acordo. Ao invés de considerar a palavra que garantiza que algo que crê todo é possível, ela já queda considerando a vida de los demais. Ela já queda considerando a experiência mala que los demais tiveram. Não, esta enfermidade que há em meu corpo, minha mamá la tuvo e minha mamá faleceu. Este problema econômico que há em meu bolsillo, meu papá lo tuvo. Ele problema em ele matrimônio ha passado hasta com meus amigos em meu trabalho. A separação já é uma coisa normal. Ter um hijo involucrado em los vícios é normal em los dias de hoje. Então, ao invés de reacionar, uno se queda como? Resignado. Então, aunque haja sido apresentado um caminho para que esta situação pueda cambiar, esta pessoa não logra poner toda a sua força, porque ela se encontra resignada. Então, e nele passado, como en los dias de hoje, que é lo que Deus tuvo que hacer. Entenda, por favor, Deus tuvo que provocar a reação de ellos. Tuvo que provocar. Deus tuvo que poner um homem para abrir os olhos de aqueles que já estavam de acordo com a situação. E por causa desta situação, disse a Bíblia, por lo qual se extinguiu el gozo de los hijos de los hombres. El gozo terminou, a alegria se acabou, a razão de viver já não há por causa desta situação. Será que não é isto o que sucede com você? Você está vindo à igreja, pero só você e Deus sabem como que você vindo. Você vindo, pero vindo por venir. Porque você já se encontra conforme, já se encontra de acordo, você pensa que todo está como? Que todo está perdido. Então, Deus puso um homem para abrir os olhos de ellos. E eu quero que você sepa que o Espírito Santo me puso aqui nesta manhã para abrir seus olhos. O Espírito Santo me puso aqui nesta manhã para falar para você lo contrário de lo que você hoje e no mundo.
Porque se nel mundo, se las religiões, se las tradiciones, costumbres religiosas dijeron para usted que usted es obrigado a vivir en la soledad, que usted es obrigado a vivir en la dependencia de los demás, que usted es obrigado a quedar-se de acordo com esta enfermedade, que usted es obrigado a viver de acordo com a mala suerte, eu estou aqui para falar para você que sua vida pode cambiar. Não estou falando que sua vida pode melhorar, porque neste caso acá e no passado, uma melhoria e nada seria lo mismo. E quizás é isto o que sucede com você. Uma melhoria não vai solucionar seu problema, um câmbio vai solucionar. Agora, para que haja um câmbio, por favor, ponga atenção, para que haja um câmbio, antes de todo, você necessita reconhecer que o tempo não é tempo de paz, é tempo de guerra. Não estamos em tempo de paz, estamos em tempo de quê? De guerra. Não é guerra de um contra o outro, não, é guerra contra esta situação. É guerra contra a situação que isso acabar sua felicidade, sua alegria, el gozo. Hoje você vive, pero você já vive por viver. Quantos que se encontram aqui e que têm o pensamento, bispo, de la maneira que se encontra a minha vida, para mim seria melhor morir hoje que seguir vivendo. Com toda a segurança, há muitas pessoas que pensam desta maneira. E pensam desta maneira porque se encontram resignadas. Pero lo que Deus quer de você, não é que você se quede resignado, sino que você logre, não escutei, reacionar. Madre, você tem que reacionar contra o vício de seu filho. Ou você vai aceitar, depois do sacrifício de 9 meses, do sacrifício de tantos anos, perder seu filho para o vício. Você, madre, vai aceitar isto? Você, jefe de família, você, homem, você tem que reacionar. Ou você vai aceitar a ideia de ter uma mesa vazia para sua família. Em sua mesa, você tem que pôr ele pão para seus filhos. Então, não aceite esta situação de miséria, esta situação de pobreza. Você vai aceitar, por exemplo, que a palavra escrita em um análise, você estuve nos médicos e o médico entregou para você na hoja. Uma hoja, e nesta hoja escrita, um diagnóstico malo. Em uma hoja escrito um diagnóstico malo. Aonde está escrito agir que você vai morrer em 3 meses. Você vai aceitar, crer mais nesta hoja escrita por el homem que na palavra de Deus, que garantiza que esta enfermidade já foi levada na cruz? Pense, por favor, pense. Você vai aceitar aquela palavra que alguém disse assim: você vai viver sola, você vai a morir sola, você nunca será feliz em la vida sentimental, você vai a entregar-se a esta palavra ao invés de crer em la palavra que Deus disse que não é bueno que el hombre viva solo. Pense, por favor, a que palavra que você vai crer, a que palavra que você vai entregar-se. Você vai seguir crendo que todo o malo que ha sucedido em sua vida é normal? Não é normal, não é normal. Então,
Usted necessita, perdona-me hablar desta maneira, pero usted necessita saber que estamos vivendo em tempo de guerra, e não é tempo de paz. É verdade que estaremos em el valle de la decisão. Terminando esta reunião, eu me vou para el valle de la decisão. Vou a ser uma loucura. Vou a quedar-me 2 noites em el avião e uma noite em Israel. Miércoles à la noite eu estou aqui. Vou a ser uma loucura. Terminando aqui me vou. Vou a quedar-me 2 noites adentro do avião e uma noite em Israel. Eu não vou para passear. Eu estarei já com os obispos da igreja para determinar que nele haja um câmbio em sua vida. É verdade que vamos a ter la hogueira santa e nele de la decisão. Pero la guerra que eu estou falando, la guerra não é por causa del valle. A que termine la campanha e nele de la decisão, e já vou aprovar para você, porque que é a campanha mais grande da igreja. A que termine esta guerra, já sigue. Esta guerra é por toda a vida. Por toda a vida, sempre estaremos vivendo em quê? Em guerra. O bispo, e la paz que ele, Senhor Jesus, vino a trazer, la paz que ele vino a trazer, eis adentro. La paz que ele vino a trazer, eis no interior. O bispo, que hago eu para descansar? Eu quero descansar, e no cielo vamos a ter toda a eternidade para descansar. Pero, meu amigo, perdona-me hablar desta maneira, você crendo ou não, vivimos em uma guerra. Vivimos em uma guerra. E aqueles que são fortes, aqueles que logram reacionar, praticam este secreto de la fé, que é em todo lo que viene nas manos, uno poner toda a sua força, em todo. Eu posso fazer esta reunião de uma maneira qualquer, pero eu posso fazê-la poniendo toda a minha força. Eu posso falar da palavra de Deus para ustedes de uma maneira qualquer, pero eu posso falar da palavra de Deus poniendo toda a minha força. E você, delante desta situação que você ha vivido, você vai seguir resignado ou você vai lograr reacionar? Você tem que reacionar. Ponga por favor em pantalla o outro versículo. Deus diz assim: proclamad esto entre as nações, que é o que ele diz agora, proclamad guerra. Como que se encontra sua situação? O bispo, mi campo está assolado, mi terra enlutada, el trigo foi destruído, se secou el mosto, se perdeu el azeite, la vida está seca, pereceu la higuera, el granado também, la palmeira e el manzano, los árboles estão secos, acabou mi razão de sonreír, eu não tenho motivos para alegrar-me. Então, você necessita entrar nesta guerra, porque entrando nesta guerra, você vai vencer esta situação, e esta situação vai cambiar. Amém? Ele diz assim: proclamad guerra, despertad a los valientes, acérquense, venham todos os homens de quê? De guerra. Que é isso que ele diz agora? Que é isso que está escrito agora? Espadas de vuestros, lanças de quê? Ou seja, de lo que usted tiene, de lo que há em suas manos, haga espadas,
haga lanças para entrar aonde? Em la guerra. Ele dijo, diga el débil. Não, ele não dijo, diga el débil, débil soy. Ele dijo, diga el débil, fuerte soy, fuerte soy. Quizás você mira para a sua vida, há uma debilidade que predomina em sua vida, pero você, aún delante de la debilidade, você é fuerte. E por que você é fuerte? Você é fuerte porque você crê em la palavra de Deus. Você é fuerte porque você logra, como eu disse, delante deste retrato feio, malo, você logra reaccionar. Porque a pior debilidade é a debilidade de aqueles que se encontram resignados. La pior, guarde lo que estou falando, la pior debilidade é a debilidade de aqueles que se encontram conformes. Não me irro, eu já lo perdi para os vícios. Mi marido, eu já lo perdi para la amante. Mi vida econômica, já não há salida. Ou seja, esta é a pior debilidade. Porque a pessoa já se encontra como? Conforme. Já se encontra como? De acordo. Então, Deus manda chamar para a guerra, Deus manda despertar los valientes, Deus manda chamar los fuertes, pero Deus chama também aqueles que são débiles, pero que querem ser fuertes. Ele dijo assim, ele dijo, diga el débil, fuerte soy. Então, que é lo que Deus haria? Deus iba a descender em el valle de la decisão. E antes de descender em el valle de la decisão, ele chamou a aqueles que necessitavam de uma decisão para quê? Para subir. Antes de descender, ele chamou a aqueles que necessitavam de uma decisão para quê? Para subir. E é nesta fé que hoje eu me vou para o vale de la decisão. E vou a levar a todos ustedes e nele espírito. Não é passeio, não é turismo. 2 noites adentro do avião, uma noite em Israel. Porque volvendo viajar, eu não sei o que vou atrair, pero vou atrair para ustedes uma bendição. La bendição que é, eu não sei, pero que eu vou atrair para ustedes uma bendição, eu vou atrair. Pero você necessita reaccionar. Deus iba a descender, pero antes de descender, ele queria que aquele povo pudesse subir, pudesse reaccionar em contra a la situação.